Olá, bom dia a todos. Obrigado aqui pela presença, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Fabrício Nogueira, eu sou Head da área de Arquitetura e Pré-Vendas da SEC. Né? Participam comigo aqui nesse webinar meus colegas Rogério Casa, que é o Security Solution Architect da AWS, e o Cláudio Banvart, Country Manager da Netscope Brasil. Hoje, na nossa conversa, a gente vai abordar alguns dos temas mais importantes da RSA, temas como IA generativa, os últimos lançamentos tecnológicos de Cloud Security e a evolução do papel do CISO. Né? Então, antes de começarmos, tenho alguns recados importantes aqui. Tá? Ao final do webinar, teremos uma rodada de perguntas e respostas. Tá? Então, é importante que todos participem. Tá? Vocês podem ir colocando as dúvidas de vocês no chat. Tá? Ao final, a gente vai ler e responder todas as dúvidas. E para aqueles que ficarem até o final com a gente, tem um brinde da SEC para todos. Tá? E aí, ao final, a gente revela aqui qual vai ser o brinde. Né? Então, todos que ficarem com a gente aqui estão eleitos aí a receberem o brinde. Pessoal, antes de começarmos, vou apenas dar um overview aqui da SEC, que é a anfitriã e organizadora do evento. Tá? Então, um breve overview aqui. Tá? Então, hoje, a gente tem um ambiente totalmente conectado. Hoje a gente não consegue... Opa, pronto. Vou a apresentação aqui para você. Vamos lá. Então, apenas para contextualizar essa parceria SEC-AWS, Netscope, tá? Então, hoje a gente olha para um mundo 100% digitalizado, serviços fundamentais para a gente, como eletricidade, saneamento, gás, hoje em dia estão conectados à internet, então empresas de OT, e nós nos conectamos a essas empresas, seja através dos nossos links em casa, seja através do 5G, quando estamos na rua. Então, toda a parte de mobilidade urbana, seja ela pública ou privada, também está conectada. E essas empresas, para fornecerem esse tipo de serviços, estão cada vez mais adotando a nuvem para ganhar escalabilidade, para ganhar resiliência. Então, esses temas eles são importantes, eles são impulsionados aqui pela popularização das inteligências artificiais. Então, a massificação do uso dessas inteligências trazem grandes oportunidades de negócio, trazem melhorias para a nossa vida, porém, a gente tem um ponto aqui que não é tão legal, que é o aumento do cybercrime. Esse mundo conectado ele abre muitas oportunidades para quem quer fazer o mal, quem quer se aproveitar de vulnerabilidade desses sistemas para lucrar de forma ilícita. E aqui a gente traz alguns números de cybercrime, um overview trazido por algumas empresas de segurança, alguns fabricantes, algumas empresas que fazem essas análises, fazem essas medições. Tá? Então, o volume é muito grande. A gente tem aqui 10,5 trilhões em valor de cybercrime até 2025, isso é um número muito expressivo, é maior que o PIB da maioria dos países. O retorno com o investimento em cybercrime é muito alto, em torno de 900%. Então, é uma prática que vem crescendo e a SEC, assim como nossos parceiros, precisam proteger esses ambientes. Tá? Aqui uma visão por indústria. Tá? Eu chamo a atenção aqui para o setor financeiro e para o setor de utilidade, que é exatamente onde estão essas redes de OT, essas redes de serviço, são os setores mais atacados. Porque o impacto financeiro é grande, o retorno financeiro é grande, e outro, porque o impacto à sociedade é muito grande. Então, são ambientes críticos. Porém, os outros ambientes também continuam sendo muito atacados, como varejo, telefonia, mineração, são empresas que são alvo desse tipo de ataque. A nossa missão aqui na SEC é construir um mundo digital mais seguro. Tá? A gente entende que a melhoria da qualidade de vida das pessoas depende da conectividade, depende desses serviços
que hoje são ofertados pela internet. Os aplicativos facilitaram a nossa vida em inúmeros aspectos, tá? E a gente precisa ter tranquilidade para usar esses aplicativos, usar esses serviços, assim como a gente precisa de tranquilidade para sair na rua, né? Então, a intenção da SEC aqui é trazer parceiros que estão nessa mesma pegada de construção, de segurança, né? De trazer um pouco mais de tranquilidade ao uso das tecnologias, né? E agregar valor desses parceiros aos nossos serviços. Por trás da SEC, né, a gente tem o Grupo Pátria, né, que é um fundo, né, de mais de 27 bilhões de dólares. Tá? A SEC é uma empresa nova, ela nasceu de uma iniciativa do Pátria de criar a maior empresa de cybersecurity da América Latina. Né? A gente tem como visão ser a empresa mais admirada dentro de cyber, tanto por nossos colaboradores, quanto por futuros colaboradores, quanto por nossos clientes. Tá? Então, é um investimento grande que foi feito, e a SEC nasce da fusão de algumas empresas. Tá? Então, é uma marca nova, né? Pode ser que algumas pessoas aqui ainda não a conheçam, tá? É uma marca nova no mercado, mas tem um fundo sólido por trás, então não é uma empresa que vai desaparecer da noite para o dia, muito pelo contrário, a gente veio para ficar, né? E é uma empresa que nasce da fusão de algumas empresas com mais de 20 anos de mercado. Tá? Então, entre essas empresas que a SEC fundiu, eu posso citar aqui a Neo Security, do Chile, que era a maior empresa de serviço gerenciado da América Latina. Né? Aqui no Brasil, a gente adquiriu a Proteus, que tem um portfólio forte, né, na parte de Offensive Security e hardenização de ambientes. A gente adquiriu a Proof, que é uma empresa que tem bastante experiência, né, e bastante tempo de mercado aí em implementação de projetos, em serviços gerenciados, em suporte, sustentação, consultoria, né? Assim como a gente adquiriu também a Clean Cloud, que é uma empresa focada em segurança em nuvem. Tá? Então, hoje, essas 4 empresas, né, se fundem, formam a SEC, porém, a nossa expectativa é que novas empresas vão entrar no grupo, e a intenção é que o grupo cresça, né, não só por fusões e aquisições, mas também por crescimento orgânico. Tá? Então, aqui alguns números, perdão, passei um pouquinho. Aqui alguns números da SEC, mais de 20 anos, mas são mais de 650 clientes, mais de 950 colaboradores. Tá? Então, é uma empresa grande e bem sólida aí no mercado. Tá? E para falar aqui de AWS, para falar aqui um pouco dos temas da RSA, eu chamo aqui o Rogério Casa, tá? Para me apoiar. Rogério, por favor, agora é com você, amigo. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela oportunidade. A ideia hoje é falar um pouquinho sobre a evolução. Eu vou começar falando sobre a evolução do papel do CISO. Foi um dos temas que foram muito abordados durante a RSA. Só para vocês terem uma ideia, esse ano a RSA contou com mais de 60 pessoas do Brasil, então o pessoal estava de forma massiva lá assistindo as palestras. Então, eu vou começar falando sobre uns focos. Então, é importante que vocês conheçam como que o papel do CISO está mudando, principalmente no setor financeiro. Então, vamos começar falando sobre comunicação com o board. Então, nessa apresentação, ficou bem claro as dificuldades atuais dos CISOs. Por exemplo, hoje é difícil o CISO ter um tempo, uma cadência para falar diretamente com o board, né, com os diretores das empresas, com o CEO, com o Board of Directors. É uma dificuldade muito grande. E a recomendação é que cada CISO, cada gestor lute pelo tempo e consiga mais tempo, porque hoje isso é muito importante, trazer essa visibilidade. Tem vários exemplos que vocês vão ver, onde tiveram problemas porque o board não estava ciente de algum risco. O risco é importante lembrar que o risco é do negócio, o risco não é de TI, o risco não é de segurança. Então é importante que o board esteja dentro dessa decisão, tá? Outro ponto é ir direto ao ponto, ir direto ao contexto. Não é difícil o board atender vocês se vocês, por exemplo, só trazem relatórios de mercado falando sobre ameaças de uma forma mais genérica. O ideal é que vocês vão direto ao ponto, falar sobre investimento, falar sobre gaps, falar sobre riscos, falar sobre mitigações necessárias e como as áreas de negócio podem ajudar. Mais um ponto
colocar os termos que o board e os diretores entendem. Então, é difícil você falar sobre malware, sobre engenharia reversa, sobre alguma vulnerabilidade específica. É importante que essa linguagem seja alinhada, porque eles têm uma expectativa deles compreenderem o que está sendo passado para eles. Então, não adianta falar de uma forma muito técnica, é importante que vocês conheçam muito do negócio para vocês poderem alinhar esses riscos, essas vulnerabilidades ao negócio, para que o negócio consiga atingir os objetivos desejados. Tá. Aproveitar em alguns ambientes, por exemplo, hospitalares, principalmente no setor financeiro, existem regulações necessárias. Então, tem regulação do Banco Central, às vezes tem alguma regulação de compliance, às vezes tem alguma questão de obrigatoriedade de compliance. Então, isso pode ajudar muito. Então, esse pode ser um dos pontos que podem ser utilizados para que vocês tenham uma abertura maior com os diretores das empresas. Teve uma questão muito grande também sobre materialidade. Então, o que eu preciso avisar no caso da SEC, no setor financeiro, se eu tiver algum problema de segurança, esse problema tem que ser um problema material. Então, o que é um problema material? Um problema de grandes proporções que tem impacto não só em TI, mas pode ter impacto financeiro, pode ter impacto em operação e pode ter impacto em imagem, tá? Então, é importante alinhar com o CEO, com o gerente de risco, quais são esses impactos, o que é definido ou não como materialidade para avisar o regulador, no caso do setor financeiro, tá? Essa é uma mudança muito grande nos Estados Unidos. A SEC hoje, ela fez algumas mudanças, então ela pede que dentro do board tenha, por exemplo, um advisor ou alguém que entenda de cybersecurity, tá? Ainda não chegou ao ponto de precisar um CISO, que é o que era esperado pelo mercado, até por conta dos problemas que tiveram, mas isso é algo que provavelmente vai acontecer no futuro. E se fazer simulação, tabletop exercises é uma forma de se preparar para esses eventos, para preparar o board. Então, se eu for fazer uma simulação, por exemplo, de um ransomware, eu não preciso instalar um ransomware, não preciso... eu posso fazer um tabletop, que é basicamente uma simulação de bancada. Então, eu pego meu playbook, pego minhas documentações, pego meu plano de resposta a incidente e simulo passo a passo o que acontece, como é identificado, como é feita a contenção e quais são as reações necessárias. E para isso, não é só TI, tá, pessoal? O board precisa estar, o RH, o legal, PR também, porque você pode ter que avisar seus clientes que você está sofrendo algum tipo de ataque, é importante que eles também participem. Essa apresentação, Caesar and the Indictment, foi muito legal, porque uma das pessoas que estavam apresentando era o ex-CISO do Uber, é o Sullivan. E para vocês terem ideia, ele é o único CISO que até agora sofreu uma penalidade com relação ao problema de due diligence do Care, no caso do vazamento dos dados do Uber, tá? Então, ele foi condenado, ele recebeu uma multa, tá? Tinha uma prisão de 3 anos que foi convertida, mas ele foi um dos CISOs que, apesar de ele não ser estatutário da empresa, ele teve um problema legal com relação a isso. Então, como evitar que isso aconteça? Né? O primeiro é levar as decisões para o board, principalmente as de grandes riscos, tá? Risco de impacto financeiro, disponibilidade, negócio, confidencialidade, então vazamento de informação, ransomware, tudo isso precisa ser discutido com o board, com o CFO, com quase todos os diretores, tá? Hoje existem algumas empresas que já estão falando sobre obrigações fiduciárias. Então, por exemplo, se o CISO hoje, por exemplo, é um C-level que ele é sócio daquela empresa, ele faz parte do board daquela empresa, ele passa a ter direitos, ele passa a ter deveres fiduciários com relação. Então, ele é responsável pelo que acontece, tá? E lembrando que a recomendação é que o CISO seja um advisor. O ideal é que ele faça toda a parte de risk assessment, controle a operação, mas seja o board, seja o dono dos negócios que definam como que esse risco vai ser mitigado, eliminado, transferido, tá? Documentar tudo isso num Risk Register, então numa ferramenta onde você tem todos os registros, porque não é só documentar, você precisa documentar o risco, o aceite, até quando é válido aquele aceite, quais são os impactos, a probabilidade daquilo acontecer, tá? Documentar as reuniões, isso até um ponto que o CISO do Uber, o ex-CISO do Uber, o Sullivan, disse que geralmente as reuniões não eram documentadas, então esse é um problema, tá? Documentar todas as reuniões, a ata de tudo que aconteceu, é importante que isso seja documentado. Para quem está na SEC, no mercado financeiro, ações na Bolsa de Nova York, tem 2 regulamentações que são bem importantes. Então, a SEC hoje tem o Thank You Report, então é um relatório basicamente parecido com o relatório de balanço que é feito todo ano, mas que
o CISO também precisa assinar, precisa garantir que os controles estão sendo implementados, tá? Então, ponto bem importante. Da parte do diligence, é importante definir as roles, qual a responsabilidade de cada pessoa, não esperar os reguladores. Um exemplo que eles deram bem legal foi da Sarbanes-Oxley, que a Sarbanes-Oxley foi criada dentro do Senado americano. Então, a ideia é criar uma autorregulação e que os próprios CISOs definam os controles necessários, tá? Um outro ponto que eu queria trazer, eu falei um pouquinho do CISO do Uber, do Sullivan, né? Então, como eu disse, ele sofreu uma penalidade. Então, é importante conhecer que hoje o CISO passa a ser mais responsável e até por conta disso, existem problemas como aumentou a responsabilidade, ele passa a ter mais burnout, ele passa a ter mais... Antigamente, um CISO tinha algum problema, ele era mandado embora da empresa. Hoje, ele pode perder uma casa, pode perder o patrimônio dele. Então, é bem importante lembrar desse ponto, tá? Então, tem empresas hoje que estão, por exemplo, com dificuldade de contratar um CISO por conta da tamanha responsabilidade que ele está tendo, principalmente no setor financeiro americano, tá? Tem outro CISO que está num processo legal, que é o CISO da SolarWinds, o TIM, por aquele problema de supply chain. Então, esse é um caso que ainda não foi fechado, mas importante tá mapeado. Falar sobre o estado dos CISOs, então, a grande maioria dos CISOs hoje são VPs, tem um nível executivo de vice-presidente nas empresas, alguns são diretores, alguns são C-levels, mas uma coisa bem importante lembrar que, conforme diz, por exemplo, a ISACA, o CISO é o maior responsável pela segurança. Às vezes o CISO é um C-level, às vezes é um diretor, às vezes é um gerente, às vezes é o diretor de IT, então depende de cada empresa, mas o CISO é considerado, não precisa ter um papel claro de CISO. Se a pessoa é responsável pela segurança, ela é considerada o CISO da empresa. Lembrar que os CISOs têm vários chapéus, né? Então eles são responsáveis por vários processos, várias funções, tá? Esse é um ponto importante. Foi falado também de quão satisfeitos os CISOs estão com relação à discussão de budget, à discussão de pontos de segurança com um board de diretores, tá? Então, como vocês podem ver, para casos onde eles têm contato pelo menos uma vez a cada quarter, eles estão mais satisfeitos, mas tem alguns diretores, tem alguns levels, tem alguns CISOs que não têm essa comunicação quase nunca, ou mesmo nunca. Então, o CISO nunca foi apresentar, nunca foi discutir um caso junto com o Board of Directors, tá? Como melhorar essa relação? Como melhorar isso tendo relações fora da sua organização? Então, o CISO não deve se comunicar só com o TI, é importante que ele comunique com o CFO, com o RH, com o Legal, com o PR. Ter o Security Champions, o programa de Champions é uma forma de escalar a função de segurança para fora do time de segurança, tá? Alinhar as prioridades, então as prioridades são do business, tá? O importante é o business entregar, a segurança ela vai suportar isso. Então, é importante que a segurança ela não está em todos os casos em primeiro lugar. Então, até por isso é importante ter análise de risco, definir apetite a risco, tolerância a risco, porque isso depende muito de cada tipo de empresa, tá? Uma empresa criar um business novo, criar um negócio novo, uma oportunidade nova, um produto novo, é um risco, tá? Então, é um risco que ela toma, porque o ganho financeiro pode ter um resultado satisfatório. Nesse caso, tem uma apresentação que falou bastante sobre ransomware, sobre impactos do ransomware. Então, pagar o ransomware é um impacto, mas quais são os outros impactos? O preço da ação pode cair, eu posso ter problemas de relações públicas, eu posso ter class action de pessoas que se sentiram violadas por causa de vazamento de informação, tem os advogados, tem credit rating, tem a questão de M&A, de merger and acquisitions, isso pode piorar. Por exemplo, o caso do Yahoo, por exemplo, quando detectou um ataque, isso impactou bastante na aquisição da empresa, e como isso pode ser trazido para o CFO, tá? Então, quando isso é levado para o CFO, é importante alinhar essa perspectiva. Então, por exemplo, quando você fala de um pagamento de ransomware, é um cash flow, porque a empresa acaba não pagando imposto em cima do pagamento do ransomware, por exemplo. Mas eu posso ter coisas que impactam o meu ganho financeiro, então a entrada de mais dinheiro, ou até o balanço da empresa, tá? É importante saber essa perspectiva. Falando sobre o NIST, é importante que o NIST 2.0, que foi lançado agora, faz pouco tempo, mas é importante trazer uma perspectiva numa visão mais dimensional. Então, em vez de eu falar só sobre Identify, falar Identify em Applications, em Networks ou em Users, tá? E aqui ele mostra a diferença entre as empresas que respondem de forma mais proativa e de forma mais reativa, quais são os controles implementados.
tá? Essa apresentação do Gartner foi bem legal, falando sobre a previsão de cybersecurity. Dessa vez eles não falaram só sobre o próximo ano, mas sobre os próximos anos. E o que eu gostaria de chamar a atenção é a questão de burnout, até por conta desse aumento de responsabilidade dos CISOs. A dificuldade em fazer risco quantificado, então usar FAIR, por exemplo, metodologias onde eu consigo quantificar o impacto financeiro. Isso é muito difícil para a grande maioria das empresas, ou até por conta da questão de gerenciamento dos dados, classificação dos dados, tá? E que até 2026, 70% das empresas devam ter um membro do conselho, um membro do Board of Directors que seja CISO. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Generative AI. Nessa palestra foi bem legal, nessa apresentação foi bem legal, porque nessa pesquisa falou como a segurança da informação pode impactar o Generative AI. Então a gente fala sobre problemas de dados e privacidades, problemas técnicos, regulatórios, operacionais, legal ou reputacionais, tá? Então, é bem importante conhecer essa perspectiva, porque segurança não pode pensar só nos controles de segurança. O importante é ele estar alinhado, uma atividade que é multi-organizacional, não é só a equipe de segurança, não é só a equipe de dados, não é só a equipe de negócios, é importante que todos estejam participando. Nessa apresentação foi mostrado como o Generative AI pode ajudar a elevar ou diminuir alguns produtos de segurança. Então, para isso, eles consideraram complexidade, tarefas repetitivas, volume, a disponibilidade, o poder de decisão. Então, por exemplo, se vocês verem no domínio de Data Security, Application Security, são as aplicações que provavelmente vão escalar mais, vão adotar mais a questão de Generative AI, tá? E tem algumas que provavelmente vão ser eliminadas com a utilização de Generative AI, como Corporate Security e Infrastructure Cloud, tá? Cloud Security. Porque muitas dessas coisas vão estar automatizadas, então automatização de playbook, runbook, monitoração, detecção de resposta a incidente. Por exemplo, no caso da AWS tem o GuardDuty, que é um serviço de threat intel que ajuda a identificar de forma automática possíveis problemas de segurança, tá? E falando um pouquinho sobre os produtos, isso também foi uma temática bem importante, porque a gente viu de forma bem clara que a grande maioria dos produtos de CIEM, EDR, SOAR, Pentest já estão utilizando muito Generative AI, tá? E tem alguns produtos que tendem a assumir com a utilização de Generative AI. Se vocês pegarem, por exemplo, Security Training, a grande maioria dos treinamentos de Security hoje, eles são feitos de forma digital, eles são feitos via e-learning, tá? O papel da governança, esse é um ponto bem importante também. Como que a governança pode ajudar? Então, quais são os principais componentes na governança, tá? Do Generative AI dentro da organização. Então, existem os grupos de habilitação. Então, você vai falar de data, vai falar de security, vai falar de governança. E quais são os principais pontos, os principais componentes? O comitê, a política, o gerenciamento de risco, a governança dos dados e o monitoramento. Nesse caso, quais são os principais objetivos? Os objetivos: definir propósito, responsabilidade, uma matriz RACI, authority, quem tem o poder de decisão, a questão de reporting, o que está sendo usado, por quem está sendo usado, membership, as áreas que estão atuando. Então, é importante que o CISO comande essa governança, ou ele ele tem um papel muito importante na governança de segurança em Generative AI, tá? Aqui um exemplo, um modelo, tá, de uma AI responsável. Então, Responsible AI é um ponto muito importante. Então, como garantir que a AI seja segura, que tenha transparência, auditabilidade, o trace de todas as ações, que ela seja inclusiva, que não tenha problemas de inclusão, casos de etnia, racial, como por casos religiosos. Então, é importante garantir que ela não tenha um bias, que ela não tem um viés para definir, para identificar alguns casos de uso, e accountability, né? Monitorar isso, garantir. Quando você roda um bot, por exemplo, o bot é da sua organização, então você é responsável por aquele bot responde. Então é importante colocar os controles e os guardrails necessários para que ele seja controlado, tá? Então, quais são os principais papéis do CISO com relação ao Generative AI? Então, ajudar na definição da política, criar os controles de segurança, alinhar as expectativas, fazer um risk assessment, definir em real time quais são os guidances necessários e controlar, principalmente, a questão de vazamento de dados, que é um ponto bem importante. Tem várias empresas que ainda não estão se preocupando com isso, mas é um ponto importante. Alguns dos outcomes, a categorização, o score, ter modelos desenvolvidos, isso vai ajudar bastante no modelo de habilitação, no modelo de enable, como controles a serem implementados, tá?
Nesse caso, como os principais perigos da Generative AI já são conhecidos, é importante que se criem controles para evitar que eles ocorram, tá? Como a governança, o risco e o compliance pode ajudar criando esses controles. Então, nessa apresentação, ele mostrou alguns dos problemas, alguns dos grupos de histórias que estão sendo criados para trabalhar isso. E, por final, nessa apresentação foi mostrado o impacto em compliance. Qual é o outcome? O que eu ganho fazendo isso? Então, eu vou ter mais controle, mais visibilidade, eu não vou tenho a tendência a ter menos problemas legais e financeiros, então é um ponto bem importante. Tá? E para fechar essa parte, foi falado também sobre o OSP Top 10. O OSP hoje tem uma questão importante sobre Generative AI. Ele lançou um paper com o top 10 risks de Generative AI. É importante que eles sejam mapeados, tá? E aqui eles recomendaram uma matriz de como trabalhar isso. Então, como identificar o pentest, os problemas de injeção, baseado no Myer Defend, tá? Aí, para fechar, vamos falar um pouquinho sobre Cloud Security. Então, essa primeira apresentação foi sobre a anatomia dos ataques de nuvem. Então, foram analisados, essa pesquisa do pessoal da Aqua analisou 3 grupos de ransomware, tá? Que tem ataques em nuvem. Então, um grupo onde tem uma escala maior, que tem, geralmente o escopo deles é container, só que a complexidade é mais baixa. Então, problemas que a gente chama de low hanging fruit, né? De problemas que são facilmente evitados com atualização, hardening, controle de superfície de ataque. Então, eles tem muitos vetores de ataque, não é só IS, não é só Apache, não é só... Basicamente, eles exploram tudo que tem um CVE público registrado. Tá? Como evitar que isso aconteça? A parte de awareness é importante, de conscientização, então vulnerabilidade só por si não é suficiente. Aqui tem a questão de gerenciamento de configuração, senhas. Shadow IT é um ponto importante, às vezes tem um controle que você não controla, tem algo que você não está conseguindo controlar. O hardening é importante também, então, bloquear acesso inicial, atualização, tudo isso já é conhecido, least privilege, segregação de ambiente. No caso da AWS, a gente sempre recomenda o ambiente multi-account por conta de blast radius, por conta de limite. E, para fechar, adotar defesa em camadas, defesa em profundidade. Então, conhecer bem o modelo de responsabilidade compartilhada, o que a AWS ou o que o Cloud Provider é responsável, o que eu sou responsável, então a parte de AM, criptografia, controle de acesso, a classificação, identificação dos dados, eu sou responsável. Nessa apresentação de Threat Modeling foi bem legal, porque falou de uma perspectiva de utilizar o Threat Modeling para identificar problemas em fases iniciais, tá? Então, antes de começar a desenvolver, fazer um Threat Modeling para definir as Trusted Boundaries e quais são os controles necessários para evitar problemas de segurança. Quando a gente fala de Threat Modeling, basicamente o que eu estou protegendo, de quem eu estou protegendo e como eu estou protegendo, tá? Então, a metodologia hoje mais utilizada é do Stride, onde você tem a parte de spoof, tampering, repudiation, assim por diante, mas também foi trazida uma outra metodologia que é do Lindium, que é mais do ponto de vista de privacidade, tá? Então, identificação, não repudiação, detecção, não compliance. Então, como que eu trato essa questão de ameaças dentro do ambiente de privacidade, tá? E aí eles trouxeram 2 pontos bem importantes, utilizar o que já está definido no Myer Attack, então quais são os TTPs, né? Quais são os principais indicadores de comprometimento, técnicas, como que eu posso identificar isso, e o Myer Defend. O Myer Defend tem, para se proteger de acesso inicial, por exemplo, eu tenho esses controles que podem ser implementados. Então, isso ajuda também na definição de um Threat Modeling. E aqui um exemplo de um resultado de um Threat Modeling. Então, o MFA, o Tampering, eu posso trabalhar com hashing, tem a parte de criptografia, e assim por diante. Tá? Foi lançado também, um pouco antes da RSA, na verdade, uma semana antes, o Data Breach Report da Verizon, e é importante vocês verificarem que a grande maioria dos ataques ainda são de credenciais válidas, tá? Isso vem acontecendo com grande frequência, não tem mudado. A parte de phishing vem em segundo, então a grande maioria dos ataques são em aplicações vulneráveis, ou utilizando senhas conhecidas de vazamentos, como password spray ou stuffing, tá? Credential stuffing. Aqui é quanto tempo você leva para aplicar patch. Então, se você leva, por exemplo, 365 dias para aplicar 8% dos patches, provavelmente você tem um delay muito grande e a grande chance de você sofrer um ataque de ransomware. Agora, pessoal, nessa apresentação, a gente já está quase fechando, nessa apresentação foi falado de 3 vazamentos grandes que aconteceram, tá? De vazamentos, de problemas de
de dados em ambientes de nuvem, tá? Na grande maioria, são credenciais válidas em MFA, em source code, que foram parar em repositório. É importante implementar o threat modeling, criar o data perimeter e ter um plano de resposta ao incidente. Lembrando que o acesso inicial vai ser sempre com recurso público, pode ser um web server ou um bucket público, por exemplo, recurso nativo de nuvem, mas que esteja público. É importante controlar o acesso, principalmente acesso público. Modelos de trust relationship também, como é a comunicação com outras camadas, com outras organizações, e como vocês viram, os principais ataques são, mais 66% dos ataques vêm de credenciais válidas. Tá? Aqui falando bem rápido sobre data perimeter, é importante vocês conhecerem, então, como eu proteger que as minhas credenciais sejam acessadas de redes confiáveis, por pessoas confiáveis, e que as minhas entidades só acessam recursos que eu confio, tá? Dentro da minha organização. Então, quando a gente fala de data perimeter, basicamente a gente está falando de list privilege. Então, quando a gente fala de privilege, você seta um privilégio, é importante você verificar se aquele privilégio está sendo utilizado e fazer um right size. Então, por exemplo, eu dei uma permissão para acessar um componente, recurso específico, ele não está sendo mais utilizado, eu posso retirar essa permissão. E algumas formas de criar esses controles. Então, como no caso da AWS, com VPC Policy, com Resource Based Policy, então colocar uma política no bucket, ou com Service Control Policy, que são controles preventivos, e algumas das tags que são criadas. Então, posso permitir que só os controles ou só as credenciais da minha organização acessem esses recursos. Tá? E para fechar, pessoal, falar sobre permissionamento centralizado e centralizado, a AWS tem um produto que é o Verified Permission, então, que ajuda vocês a parte de autorização, tá? Então, a autenticação tem o Cognito, tem outras ferramentas de mercado, basicamente, eu bato no Identity Provider e provo minha credencial, utilizando MFA, por exemplo, eu ganho um token, mas isso não traz, geralmente, a minha autorização, tá? Então, autorização é importante falar, porque, geralmente, a parte mais difícil, a parte mais complicada, mais complexa de uma aplicação. Imagina que você tem que mudar um permissionamento, você tem que mudar o source code, tem que fazer um deploy novo. Então, o ideal é que isso esteja centralizado num ponto onde eu tenho auditoria, visibilidade. Então, o que a gente fala é sobre gerenciar essas policies de forma centralizada. Tá? Então, aqui está um exemplo. A AWS criou uma linguagem de programação descritiva, que é o CIDR. Então, aqui a gente usa o CIDR dentro. É uma linguagem clara, expressiva, que suporta autenticação por role ou por atributo. Então, isso ajuda bastante vocês a ter um container centralizado onde eu posso gerenciar todas as minhas políticas. Imagina o quão difícil é abrir o source code de uma aplicação e verificar o que eu preciso para ser um administrador dessa aplicação. É claro que isso não é possível para todos os casos, tá? Então, é importante que problemas como low latency, problemas como eu não tenho acesso à internet, ou preciso de aplicações específicas. Nesse caso, você pode adotar uma política localizada, tá? Onde você pode ter ou caching a partir de um container centralizado, ou levar isso para a própria aplicação, tá? Mas a ideia aqui é falar um pouquinho sobre os ganhos. Então, você passa a ter um lugar centralizado para garantir que essas políticas estão sendo auditadas, estão sendo governadas. E quais são os ganhos? Universalidade, eu consigo controlar breaking glass, monitoramento e alerta. Então, eu consigo, de um ponto único, verificar todos os acessos daquela aplicação de uma forma clara, eu não preciso ler um código-fonte. Se eu precisar alterar alguma permissão, eu basicamente altero lá no Verified Permission, e aí na aplicação ele vai fazer um get via API para verificar se aquele usuário, com aquela credencial, com aqueles atributos, com aquela role, tem acesso àquele recurso ou não. Tá, pessoal? Eu vou estar disponível no final para perguntas, e eu gostaria agora de chamar o Cláudio Bonvart, da Netscope. Olá, bom dia a todos, tá? Eu só queria reforçar aqui uma mensagem, né? Que as perguntas devem ser feitas no chat, que nós vamos responder no final, tá? E todo mundo vai concorrer, vai ganhar um brinde aí no final do evento, quem ficar até o final, tá? Então, assim, é um presente nosso para vocês, e a gente vai reservar um tempinho para responder as perguntas que vocês tiverem, tá? Falando um pouquinho sobre RSA, né, eu vou falar um pouco mais de tecnologia e basicamente 3 tecnologias que foram muito faladas durante toda a RSA, tá? Principalmente junto à Netscope, né? Eu estava lá na RSA, nós fizemos muitas e muitas reuniões e os tópicos sempre giraram em torno de 3 tipos de tecnologias. A primeira é a relação a SASE,
tá? O momento que as empresas estão em relação ao SaaS e o que elas estão buscando nisso, tá? O segundo ponto, o Rogério falou bem sobre Generative AI, é o assunto top do momento, é o que todo mundo está comentando, preocupado, querendo saber como que você consegue liberar essas aplicações, minimizando os riscos internos, né? E o terceiro ponto foi sobre ZTNA. Todo mundo olhando sobre VPN versus ZTNA, tentando entender como o ZTNA pode melhorar a comunicação entre usuários e suas aplicações, principalmente nesse mundo híbrido, né, que nós estamos vivendo hoje, tá? Então, falando um pouquinho sobre essas tecnologias, né, começando por SaaS, tá? Exatamente assim, o que é SaaS, tá? SaaS, tentando explicar de maneira mais simples, SaaS é uma arquitetura que foi definida pelo Gartner em 2019, tá? Onde o Gartner começou a ver esse movimento de transformação digital, né, as aplicações mudando para a nuvem, e principalmente, né, já observando esse cenário de trabalho remoto e trabalho híbrido, tá? Lógico que com a pandemia tudo isso se amplificou muito, mas o SaaS, propriamente dito, é levar a segurança para próximo do usuário. Não importa onde o usuário esteja e não importa com que tipo de dispositivo esse usuário esteja utilizando, tá? Então, isso é SaaS. SaaS não é produto, SaaS é uma tecnologia, é uma arquitetura onde ajuda os seus usuários nesse momento de transformação que todos estão vivendo, tá? E quando a gente fala de SaaS, propriamente dito, a gente enfrenta hoje um grande desafio. O desafio, principalmente dentro das empresas, na comunicação entre a área de infraestrutura e a área de segurança. E, na verdade, todas essas áreas estão buscando a mesma coisa hoje, é reduzir seus custos, tá? Não só custos financeiros, né, mas custos operacionais, porque com essas novas tecnologias, o custo operacional tem aumentado demais, tá? E também reduzir os riscos, né? A visibilidade começa a ser um ponto-chave para você entender o que acontece em todas essas comunicações, né? E você tem que ser ágil para que você consiga identificar os problemas e reduzir o seu custo operacional. Esse é o grande desafio, né? E quando a gente fala de custos, né, a gente sabe que nós estamos aumentando a complexidade do nosso ambiente, o custo operacional, como eu comentei, e muitas tecnologias novas que aparecem todo dia, principalmente quando a gente fala de generative AI, né? Então, quando a gente fala de complexidade, esse foi um slide interessante que foi apresentado no RSA, tá? É um slide assim, esses são os principais tecnologias existentes hoje no mercado. Uma boa parte disso estava lá na RSA apresentando suas soluções. Então, imagina para um cliente hoje, quando ele vai escolher uma tecnologia que vai atender a sua necessidade de proteção, principalmente, né, de toda a sua infraestrutura, como é complexo você escolher uma tecnologia adequada para o seu ambiente. Então, a complexidade é muito grande, tá? É muita tecnologia. Então, isso se torna cada vez mais um grande desafio para as empresas entender tudo isso, né? Então, isso foi colocado bem forte pelos CISOs, né? Esse problema que eles têm hoje, identificar as tecnologias corretas na proteção do seu ambiente. E quando a gente fala de tecnologia, um grande problema que a gente vê hoje, ligado ao SaaS principalmente, né, é você conectar todos esses usuários de todas essas localidades, todos os seus dispositivos, às aplicações que podem estar em qualquer lugar. Pode estar numa cloud pública, numa cloud privada, dentro de data centers, tá? E essa comunicação é extremamente complexa. Eles usaram um termo lá bem interessante, dizendo assim, hoje a gente vive um espaguete de conexão, né? Quando você olha todas essas conexões aqui, realmente parece um espaguete, né? E aí você começa a adicionar vários produtos diferentes para poder endereçar todas as ameaças que existem
dentro de cada uma dessas conexões, tá? Então, isso é a complexidade que a gente está comentando, isso foi falado bastante na RSA, né, de como endereçar e melhorar toda essa complexidade que a gente vê nos dias de hoje, tá? Além disso, tá, nós estamos vendo um aumento gigantesco no número de dados, né? Dados são criados a cada segundo, e essa explosão nesses dados traz um grande desafio, porque quando você tem todo esse número de conexões partindo de qualquer lugar, indo para qualquer lugar, essas comunicações trafegam dados. Tá? E proteger esses dados, que é o principal ativo de qualquer empresa, é extremamente complexo. Tá? Então, tudo isso endereça o SASE. Né? O SASE, ele vem dentro dessa arquitetura que vai conseguir conectar seus usuários, mas, ao mesmo tempo, proteger os dados do usuário, os dados em trânsito, os dados em repouso, todo esse volume de dados que estão sendo trafegados todo dia. Tá? E aí você adiciona uma complexidade junto com toda essa inteligência artificial. Né? 4 de 5 empresas dizem, né, que a inteligência artificial é sua prioridade, tá? E quando a gente fala de inteligência artificial, né, a gente sabe que tudo quer se conectar em qualquer lugar, qualquer coisa, e eventualmente, né, a inteligência artificial vai encontrar um modo de fazer essa conexão, tá? Então a gente vive um momento onde a inteligência artificial é extremamente importante para o negócio de cada empresa, é extremamente importante para a criatividade dos seus usuários, né, para facilitar, melhorar seus processos, mas, ao mesmo tempo, aumenta a complexidade da segurança de todo esse ambiente. E quando a gente fala, né, de aumentar essa complexidade, né, a gente sabe que o uso de Generative AI, principalmente, vai aumentar, está aumentando e vai aumentar cada vez mais, né? E isso traz um grande desafio. Quando a gente fala hoje, né, já temos 13% dos usuários acessando aplicações AI diariamente, tá? Então, isso já é um número crescente, tá? Mas as empresas ainda não sabem como controlar isso. As ferramentas mais utilizadas hoje, foi apresentado na RSA, são essas, tá? Existe agora uma pressão da Microsoft Copilot também, né, crescendo, que não aparece ainda aqui, mas ela está crescendo exponencialmente também dentro desse número de popularidade de ferramentas, tá? E um grande ponto importante aqui é que vocês vê, por exemplo, o ChatGPT, onde a maior parte de utilização do ChatGPT é para post de arquivos, post de mensagens, post de coisas que podem estar ajudando no vazamento de informação. Isso que foi levantado e uma preocupação muito grande que todos colocaram ali na RSA é vazamento de informação através de Generative AI. Né? Esse é um detalhe bem importante que todos devem se atentar. Né? Quando a gente fala de Generative AI, um dos pontos que foi colocado, o Rogério já exemplificou alguns deles, né? Mas principalmente o que as empresas devem olhar hoje quando você libera o uso de Generative AI, né? Principalmente um controle de acesso grande a essas aplicações, tá? Para prevenir, né, o uso e a transmissão de dados não autorizados para essas aplicações, monitorar e auditar essas aplicações baseadas principalmente no contexto da aplicação e não no nome da aplicação. É muito complexo. Essas aplicações aparecem novas a cada segundo. É muito difícil você saber se aquela aplicação é uma aplicação de Generative AI ou não. Mas você deve ver pelo comportamento da aplicação, usando inteligência artificial para isso, machine learning, são tecnologias que estão cada vez mais sendo utilizadas pelos fabricantes de segurança para identificar essas aplicações AI para você criar os controles necessários, né? Outro detalhe importante que foi comentado é treinar seus funcionários na responsabilidade do uso dessas aplicações, mas o grande problema é que o treinamento de conscientização ele tem que ser
diário, ele tem que ser em tempo real. Não dá mais para você fazer treinamentos de conscientização, um a cada 3, um a cada 6 meses. São importantes para elevar o nível de conscientização da empresa, mas muitas coisas acontecem dinamicamente, automaticamente. Você monitorar isso e tomar decisões em tempo real é fundamental hoje quando a gente fala de Generative AI, né? E principalmente ter um plano de vigilância sobre todas essas comunicações e esse uso de aplicações, tá? Então, por exemplo, né, como é que você faria isso com relação a uma aplicação de Generative AI e educar o seu usuário? Na hora que o usuário vai tentar fazer algo, você pode liberar um chat GPT, por exemplo, mas você vai informar o usuário, por exemplo, se ele aceita o risco de usar isso, ou muitas vezes ele justificar o porquê que ele está usando, ele quer usar essa ferramenta. Quando o usuário justifica, falaram que em torno de 70% de incidentes são reduzidos porque o usuário pensa 2 vezes e aprende em tempo real por que ele está por que ele vai acessar aquela aplicação. Então, ele desiste muitas vezes porque aquele uso não é um uso ideal para uma rede corporativa ou para um uso corporativo. Tá? Então, educar o usuário em tempo real foi algo bem colocado por várias empresas no evento. Tá? Outro detalhe interessante, né? Lá a RSA foi em São Francisco, tá? E São Francisco está coberto de centenas de carros autônomos, né? Até a gente filmou um carro autônomo lá em São Francisco, tá? Mostrando aqui os carros andando todas as ruas sem motorista. É bem estranho na primeira vez, né? No primeiro momento, quando você está usando isso, mas quando você fala de um carro autônomo, trazendo isso para a segurança, imagina a quantidade de sensores e de informação que ele tem que capturar e tomar decisões em tempo real para evitar um acidente, né? Um acidente pode ser fatal muitas vezes, né? E quando a gente traz isso para a segurança, a gente sabe que a segurança tem que estar sempre alinhada ao negócio, mas você tem que continuamente educar seu usuário em tempo real, melhorar a qualidade do usuário, né? A gente sabe que segurança não pode atrapalhar o negócio, atrapalhar a experiência do usuário no acesso às aplicações, tá? Mas você tem que colocar os controles necessários para que você não tenha problemas de ataques, de malwares, de vazamento de informação, tá? Então, esses são os grandes desafios que foram colocados por vários CISOs lá. Outro detalhe interessante, imagina essa imagem. Essa imagem é como se fosse seus logs, seus incidentes diários, né? Aí você fala para o operador, descobre o que está errado nessa imagem, tá? Aí você fica olhando um pouquinho aqui essa imagem, né? Tentando descobrir o que está errado nessa imagem, tá? Quando a gente olha uma imagem desse tipo, a gente leva diretamente a todos os logs, todos os alertas, incidentes que a gente tem na rede, nas nossas redes diariamente, né? O pior é que os sistemas adicionam uma complexidade e muitas vezes não te traz a visibilidade total de todos esses incidentes que estão ocorrendo na rede. Então, isso adiciona uma complexidade ainda maior para você saber o que está acontecendo realmente no teu ambiente. Então, aqui, por exemplo, né, a gente tem um cara de moto ali, do lado esquerdo ali, andando na contramão, tá? Então, o que as empresas estão usando hoje? Inteligência artificial, muitas delas estão usando até o chat GPT ou outras aplicações para poder tratar melhor os seus logs e seus incidentes. Os fabricantes de segurança estão usando cada vez mais isso para poder identificar rapidamente algo anômalo na tua rede, algo que está saindo de um comportamento, né, que tem um comportamento diferente para que isso seja identificado rapidamente, né? E por último, o grande problema em relação a VPN e ZTNA, né? A VPN é algo que leva você para um ponto central para acessar as aplicações, tá? Agora, imagina o seguinte, né? Você trabalha numa empresa, por exemplo, em São Paulo, tá? E você precisa viajar para Salvador, por exemplo, tá? Só que você trabalha para uma empresa americana baseada em Nova York. Imagina que a tua empresa fala assim, toda vez que você vai para Salvador,
você tem que pegar um avião de São Paulo para Nova York, fazer conexão em Nova York e depois pegar um voo de Nova York para Salvador, tá? Isso que é VPN. A VPN vai sempre te levar para o ponto central, tá? O ZTNA, ele vem com uma visão totalmente diferente. O ZTNA, ele leva o teu usuário diretamente para a aplicação. Não importa onde o usuário esteja e não importa onde a aplicação esteja. Pode ser uma aplicação corporativa, pode ser uma aplicação dentro do teu data center, uma aplicação na nuvem, mas o ZTNA veio para diminuir essa complexidade e realmente trazer uma experiência melhor para o usuário na hora que ele precisa acessar as suas aplicações, tá? Então, o ZTNA vem para endereçar diversos tipos de problemas que a gente vê hoje dentro de uma rede corporativa, principalmente facilitar o trabalho híbrido, a migração para cloud. Muitas vezes você tem problemas, né, de um trabalho remoto onde você tem que priorizar certas aplicações como VoIP, e isso é um desafio muito grande também quando você usa VPN e tudo mais, tá? Mas um ponto interessante foi colocado lá sobre aquisições de empresas. A gente vê muitas empresas hoje adquirindo outras empresas, e o grande desafio no primeiro momento, conectar as redes. E isso traz um problema de segurança muito grande quando você conecta redes entre empresas diferentes. Acabaram de ser adquiridas, são pessoas diferentes, aplicações diferentes. Então, o ZTNA vem para ajudar você a conectar pessoas às aplicações e sem precisar conectar as redes para que isso ocorra. Então, grandes benefícios quando a gente fala de ZTNA. E só finalizando, né, falando um pouquinho de Netscope, é nesse cenário que a Netscope está inserida, para simplificar todo esse mundo, toda essa conexão, trazer para o seu usuário realmente a melhor experiência nesse tipo de conexão, tá? Uma plataforma unificada para tudo isso. Bom, pessoal, assim, a gente vai abrir agora para perguntas, tá? E para poder responder um pouco suas dúvidas, tá? Para a gente não estourar o nosso tempo aqui. Obrigado a todos. Vamos lá. Pessoal, enquanto vocês têm a oportunidade de colocar as perguntas no chat, eu queria só finalizar aqui rapidamente, né, apresentando como que a SEC integra, né, as soluções da Netscope, né, tanto no ambiente on-prem dos clientes, quanto nos ambientes em nuvem, né, em especial a AWS, que está aqui com a gente hoje. Tá? Então, hoje, né, por que SEC, né, seria a pergunta, né? Por que escolher a SEC como um parceiro para fazer a implementação desses sistemas ou cuidar da camada de proteção? Acho que agradecer que o Banvart e o Casa, né, trouxeram, né, temas bem interessantes aqui, não só de tecnologia, né, como que a tecnologia ajuda a gente a proteger, né, todas essas novidades que surgiram no mercado, mas também a gente viu bastante de processo, a gente viu bastante ali da parte de educação. Tá? Então, a ideia da SEC aqui é que você já tem que lidar com muitas vulnerabilidades, né, muitos riscos em cibersegurança, né, e a ideia é que o seu provedor de cyber não seja mais uma vulnerabilidade ou mais um vetor de ataque. Né? Então, por isso a SEC trabalha aqui, né, com os principais parceiros e muito focado na capacidade técnica, né, dos nossos colaboradores. Então, hoje, né, uma empresa com mais de 950 colaboradores, 90% dos nossos colaboradores são técnicos, né, e trabalham ou no campo ou em nossos centros de operação, né, prestando consultoria para o cliente, prestando suporte. Tá? Então, aqui um pouco dos números, né, da SEC em relação às nossas capacidades, né, mais de 70 tecnologias aí que damos suporte de SOC em nível 3, temos mais de 500 certificações, não só de fabricantes de cibersegurança, mas na área de cibersegurança, né, certificações importantes como CompTIA Security, CISP, né, e entre outros. Para testar essas seguranças também, a gente tem o Red Team mais ofensivo da América Latina. Hoje a gente conta com um histórico de mais de 800 empresas,
né, que foram testadas pelo nosso Red Team com 96%, né, de índice de sucesso, né? Então, conseguimos a penetração nessas empresas e mais de 50% dessas empresas, ou seja, mais da metade, nós conseguimos pleno comando. Então, aqui no universo de mais de 800 empresas, a gente pode falar que 400 empresas aproximadamente, a gente conseguiu chegar até o domain controller e tomar todo o controle da rede do cliente. Isso é bastante importante. Então, tanto para proteger quanto para testar essas capacidades, a SEC consegue apoiar para vocês, né? E a gente consegue ajudar com um portfólio completo, né? A gente ouve muito falar de prevenção, detecção, né, e resposta, mas a gente tem passos antes, né? A gente tem que antecipar esses passos antes, a gente tem toda a parte de identificação, de assessment, e tem todo o trabalho também, caso venha a ocorrer o incidente, né? E a gente tenha que trilhar, né, todos esses passos, trabalhar com nossos clientes na recuperação. Então, é um pouco do que a gente traz aqui para vocês. Tá? Então, o portfólio de solução da SEC passa aí por consultoria, tecnologia, serviços gerenciados, né? A gente trabalha principalmente nessas 3 frentes. Tá? E a gente está pronto aqui para ajudar vocês nessa jornada de segurança, tá? Seja em que momento dessa jornada, né, os nossos clientes se encontram. Então, pessoal, aqui eu finalizo aqui a nossa apresentação da SEC. Eu acho que já deu tempo, né, de colocarem algumas perguntas aqui. A gente vai abrir agora para a nossa rodada de perguntas e respostas. Tá? Desde já agradeço aí, Manvart, Casa, pelo conteúdo apresentado, né, e pela atenção de todos vocês nesse webinar. Obrigado, pessoal. Vamos lá para as perguntas e respostas. Bom, está aqui a primeira pergunta, então, como a IA generativa pode ser utilizada para escalar os resultados com os times de segurança? Bom, Vart, eu vou começar essa, se você quiser depois complementar, mas o que a gente tem visto na RSA, principalmente a questão de automação, de resposta ao incidente, monitoramento. Então, é muito difícil, por exemplo, você ter um CIEM com diversas fontes de log, fazer correlação, identificar incidentes. Então, isso já está sendo muito utilizado. Também em questão de infraestrutura como código, segurança como código, políticas como código, tudo isso também tem uma curva de aprendizado e tem vários processos, como no caso da AWS a gente tem o Amazon Q Developer, que ajuda vocês a criarem, desenvolverem, fazer o desenvolvimento e garantir que o desenvolvimento está sendo feito de forma segura, tá? Esses são os principais casos de uso. Várias outras áreas estão começando agora a implementar Generative AI, então, no futuro deve ter uma mudança bem grande com relação a isso também. Só complementando, essa resposta é bem interessante, né? A gente está vendo realmente pessoas pedindo para a Generative AI analisar os logs, procurar incidentes, que muitas vezes o time de incidentes não consegue identificar, tá? Então, isso é uma coisa muito nova ainda, tá? Mas é importante só informar, assim, dizer, né, que para você realmente poder escalar esses resultados, você tem que usar soluções que já usam inteligência artificial para poder entender e identificar melhor os incidentes, tá? Esse é o grande modo de você mostrar essa maturidade. Como medir a maturidade? Como medir a maturidade, segurança, identificar oportunidades de melhoria em ambientes de nuvem. É importante que vocês conheçam a sua postura de segurança. Tem várias soluções, inclusive a própria AWS tem Security Hub, tem soluções muito boas de mercado também, marketplace, de parceiros que também, mas é importante que vocês saibam qual é a superfície de ataque, os controles implementados. É importante, sempre que possível, se basear num framework de mercado, como o SIS Benchmark, como o próprio NIST, o Cyber Security Framework. No caso da AWS, a gente tem o Cloud Adoption Framework, o Architected, e o Maturity Model, que vem para ajudar isso também. Mas é importante que vocês, primeiro, tenham governança, a visibilidade para saber como se proteger e mitigar os riscos. Essa pergunta é interessante, Casa, porque a SEC aplica o Cloud Maturity Model, né, para alguns clientes. A gente consegue fazer esse assessment para vocês, tá? Essa análise baseada, inclusive, nos controles da própria AWS,
tá? Então, análise super rápida de ser feito também, porque é uma conexão com uma ferramenta que a gente tem de CSPM, que é a Clean Cloud, que ela varre o ambiente e ela consegue apresentar rapidamente esses resultados. Tá? Então, para essa questão da análise de maturidade, é algo que a gente tem feito aí com bastante sucesso. Tá? Então, acho que, né, quem fez a pergunta aí pode procurar aí o representante da SEC, né, pode entrar em contato conosco, a gente vai entrar em contato com todos vocês através do e-mail, né, e a gente consegue apoiar nesse sentido. Quanto ao ZTNA, né, quando falamos de ZTNA, é possível conectar aplicações do nosso data center ou somente aplicações em nuvem, né? Sim, é possível conectar aplicações do seu data center, né? A ideia de ZTNA é a proteção total da rede, né? Acho que o Banvart pode falar mais um pouquinho aqui, mas respondendo sim, tá? Acho que a gente pode estender um pouquinho essa resposta. Rodrigo, essa pergunta sempre é feita para a gente, né, quando a gente fala de ZTNA, né, e muitas vezes a pessoa fala, mas eu estou dentro da rede corporativa acessando uma aplicação no data center. Eu consigo usar ZTNA mesmo numa forma onde a conexão está dentro de uma mesma rede? Sim, e isso é um dado bem interessante, né, porque a ideia do ZTNA é você levar o usuário até a aplicação, sem usar a conectividade interna da rede, tá? Então, através disso, assim, tecnicamente, a gente usa uns publishers que vai fazer esse tipo de comunicação, mas é bem interessante que você pode deixar seu data center isolado e usar o ZTNA para poder levar o usuário até a aplicação e somente aquela aplicação com as funções que ele pode executar dentro daquela aplicação, de maneira extremamente granular. Tá? Isso evitando muitas vezes o movimento lateral que pode acontecer. Tá? Então, a ideia, por isso que o ZTNA traz tanto aumento de segurança, porque você evita todo esse movimento lateral, envio de malwares, porque você leva o usuário à aplicação e somente determina o que o usuário pode fazer dentro daquela aplicação. Só complementando, tem um caso de uso bem interessante, porque dentro da AWS, todas as conexões com a API da AWS são autenticadas, são assinadas. Para vocês terem ideia, o IAM faz 1 bilhão de cheques por segundo de autenticação dentro do IAM. Acredito que a gente tenha respondido aqui a essa pergunta. Mas, sim, o ZTNA é super importante, tanto no ambiente em cloud quanto no ambiente on-prem. Bom, acho que eu respondo também aqui. Pessoal, assim, eu comentei um pouquinho na minha apresentação, né, mas rapidamente, mas assim, a gente não usa, é impossível você saber aplicações pelo nome e tentar bloquear a aplicação ou pela URL ou pelo nome da aplicação, porque isso muda todo dia, novas aplicações são adicionadas diariamente, tá? Então, tudo isso é feito através do comportamento e do que você está fazendo dentro da aplicação. Então, na verdade, quando você identifica uma aplicação que você vai postar alguma coisa, esse texto que está sendo postado precisa ser verificado e validado antes de liberar. Você tem que validar um documento que está sendo postado. Muitas vezes, um documento você vai pedir, por exemplo, um chat GPT melhorar um documento, você vai impedir que esse documento seja compartilhado. Você vai pegar uma apresentação. Muitas vezes aconteceu num cliente que a gente comentou conosco, né, que existia uma pessoa do board que estava preparando uma apresentação para o board, colocou toda a apresentação dentro de uma ferramenta para melhorar, na verdade foi um Canva, né, que ele colocou para melhorar a apresentação, e aí para fazer bonito durante o board, né, uma apresentação bonita, mas uma vez que você coloca a apresentação lá no Canva, assim, já está disponível na internet, isso pode ser utilizado por outras empresas, então é complexo e a gente realmente olha muito pelo contexto e pelo comportamento da aplicação para poder bloquear esse tipo de acesso. Perfeito, Lombardi. Pessoal, quero só lembrar a todos aqui, a gente passou um pouquinho do tempo,
Tá? A gente vai tentar responder aqui mais uma pergunta, mas agradecer a todos que estiveram com a gente, né, até esse momento. E dizer que todos que estiveram aqui vão receber o brinde, que é o e-book, né, da RSA, contém todas as informações que foram apresentadas aqui, né? E, claro, se ficou alguma dúvida, se ficou algo mais específico, talvez em relação, né, ao que foi apresentado, pode entrar em contato com a SEC, que a gente não só envia o material, como a gente está aberto aqui para conversar com vocês e estender um pouco mais o assunto. Né? Então, a gente parte aqui para a nossa última pergunta, né, e agradece aqui a todos que estiveram com a gente até esse momento. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Né? Para vocês, quais são as principais diferenças entre o papel do CISO em grandes e pequenas organizações? Acho que isso é legal ir para o Casa, que falou desse tema, né, mas a gente complementa aqui. Vai lá, Casa. Tá, legal. O que a gente tem visto é que nas grandes empresas, o CISO geralmente ele tem vários directs, eles têm vários subordinados, então ele é responsável mais como advisor e oversight, tá? Então ele está de cima olhando o que está acontecendo, geralmente uma pessoa menos técnica, mais alinhada ao business, que às vezes está no board, está no cargo mais executivo, tá? Em médias e pequenas empresas, isso é mais difícil, tá? Geralmente não tem um CISO de fato, é um gerente de segurança, um coordenador de segurança, um gerente de TI, e, além disso, ele tem vários papéis, tá? Ele é responsável por controle de acesso, por resposta a incidente, por classificação de dados, por vários processos. Então, geralmente, essa é uma pessoa mais técnica, que a gente tem visto, e é o que a RSA trouxe em algumas das apresentações também, tá? O que a gente vê nas pequenas empresas, né, o que a gente costuma chamar de CISO-like, né? É um responsável de segurança, né, que ele atende pelo título de CISO, só que ele fica muito mais ligado à operação, né? Ele está muito próximo ainda da operação, né? Geralmente é um gerente de segurança que ascendeu ao cargo de CISO, né? E tem pouca penetração ali com o board, e tem dificuldade para, de repente, defender um orçamento para alguma inovação, né? Então, é onde a gente enxerga ali os desafios, né, do momento em que esse CISO está. Claro que em algum momento esse CISO-like vai se tornar, né, um C-level de fato e vai estar mais ligado ao boarding do que a relações mais técnicas, né? A gente entende isso como uma jornada, mas é preciso também que as empresas que apoiam vocês tenham essa visão da necessidade, né, do CISO da pequena empresa e do CISO das grandes organizações. Bem, é isso. Se o Bambach quer complementar aqui, pessoal, a gente já estourou em 10 minutos aqui no nosso horário, tá? Então, agradeço aqui a quem esteve junto com a gente até esse momento. Tá, pessoal? Eu acho que aqui a gente já pode encerrar. Eu só queria agradecer a presença de todos, tá? E a gente está à disposição aí também através da SEC para responder outras perguntas, né, que vocês tenham, né? Então, queria agradecer a oportunidade aí para a SEC, para o Casa também, né, a gente fazer esse painel bem interessante e informativo. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação. Obrigado, pessoal. Obrigado, meus colegas. Isso aí.